Hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de español. Yo soy la profesora Josiana Azevedo y hoy nosotros vamos a trabajar con una temática muy importante que es la acentuación diacrítica. Para iniciarmos, é importante frisar que na língua espanhola o único acento que existe é o acento agudo, que nós vamos chamar de tilde. No caso da tilde diacrítica, que vai ser o acento diferencial, ele vai ser usado exatamente em palavras que possuem a mesma forma de escrever, que têm significados distintos, apresentam a mesma pronúncia, mas que estão englobadas em classes gramaticais distintas. Vamos observar esses monossílabos presentes nessa tabelinha. No primeiro momento, todos estão acentuados e no segundo momento aparecem sem acento. E observem que no primeiro momento eles assumem uma classe gramatical, já no segundo momento a classe gramatical é diferente. O tu com acento é um pronome pessoal. Quando ele aparece sem acento, ele assume a posição de adjetivo possessivo. O mesmo vai acontecer com ele e ele. Ele com acento é um pronome pessoal. Ele sem acento é um artigo. Mi e mi. Mi acentuado, pronome personal. Sem tilde, adjetivo possessivo. Si com acento, pronome personal, advérbio de afirmação ou até mesmo um substantivo. No caso do si sem acento, ele assume a posição de conjunção e pode ser também a nota musical. Te e te. Te com acento, substantivo, porque significa chá. T sem acento é um pronome ou mesmo nome da letra T do alfabeto. D e D. D com acento é uma forma verbal, é o verbo dar conjugado. No caso do D sem acento, ele assume a posição de preposição ou mesmo o nome da letra D do nosso alfabeto. Mas e mas. Observem que no primeiro momento esse mais aparece acentuado, podendo ser um advérbio, um adjetivo, um pronome, uma conjunção com valor de soma, de adição ou um substantivo. No segundo momento, esse mais vai assumir a função de conjunção adversativa equivalente a pero, e observem que nesse caso ele aparece sem tilde, sem acento. Atenção! Não só os monossílabos passam por essa acentuação diacrítica, isso também pode acontecer com as palavras polissílabas. Observem os próprios interrogativos e os exclamativos, como, quando, quanto, donde, adonde, que, qual, quando, quién, quiénes. Observem que eles são acentuados, porque levam em consideração aquela regra geral. Todos os pronomes interrogativos e exclamativos llevan tilde, ou seja, são acentuados. Isso vai diferenciar essas palavras quando elas aparecem assumindo uma outra classe gramatical. Uma outra observação importante é em relação aos demonstrativos. Este, esse, aquele. Eles não vão se diferenciar enquanto pronomes ou enquanto adjetivos pela utilização do acento. De acordo com a Real Academia Espanhola, não existe mais tilde nos demonstrativos. O que vai diferenciá-los é a colocação dentro da oração. Que posição eles estão ocupando dentro da oração? E aí você vai e classifica como adjetivo ou como pronome demonstrativo. O mesmo vai acontecer com a palavra solo. Assumindo a posição de adjetivo ou assumindo a posição de advérbio, em nenhum dos dois casos vai ser acentuada. Ou seja, significando somente ou significando sozinho, nenhuma das duas vai levar acento. Exemplos. Maria te gusta el té. Observem que no primeiro exemplo, te acompanha ou precede o verbo gustar. Então, ele assume a posição de pronome pessoal. E aí, nesse caso, não vai levar acento. Lá no finalzinho, o te aparece acentuado. Então, ele já assume a posição de substantivo, significando chá. Vamos lá para o próximo exemplo. Não sei como se llama tu gato. Observem que primeiro se, que leva acento, ele assume a posição de verbo. Já no segundo momento, que ele aparece sem acento, é um pronome pessoal. Ele lê el livro. Ele, com tilde, no primeiro momento, significa ele. Já no segundo momento, acompanhando ou precedendo um substantivo, ele assume a posição de artigo e exatamente por isso não lleva tilde. Me gusta más la comida brasileña. Observem que esse mas
que aparece no primeiro momento, ele lleva tilde, porque assume a posição de advérbio. Tengo sueño, mas não quero dormir. Observem que no segundo exemplo, ele não leva acento porque ele assume a posição de adversidade. Eu poderia substituir por pero. Catarina, vamos al cine, sí? Si quieres, vamos mañana. Então, observem que no primeiro momento, esse si, ele assume a posição de um advérbio, na verdade, um advérbio de afirmação. No segundo momento, ele não leva acento porque apresenta-se como uma partícula condicional. Ana, si me das el libro de espanhol? Es importante que Ana me dê livro. Observem que no primeiro momento esse de ele aparece como preposição. Já no segundo momento ele aparece como uma conjugação do verbo dar. Então ele deve levar acento. E por último, a mim não me gusta mi pelo. A mim sim. Então observem que no primeiro momento esse mi pelo, esse mi não leva acento porque ele assume a posição de possessivo. Já no segundo momento ele leva acento porque ele assume a posição de mim, significa mim, é um pronome. Vamos a recitar un poquito. En los medios de comunicación se encuentran frases como estos son los mejores TikToks de la cuarentena. TikTok, los retos virales que puedes hacer en familia. O ¿de dónde salió la canción de TikTok que nos pone felices y queremos bailar? Observem que no texto aparece uma palavra subrayada, destacada. É a palavra donde. En el texto, la palabra subrayada porque recibe la tilde. Muito simples. Chegamos à conclusão, quando trabalhamos gramaticalmente falando no início da aula, que todos os pronomes interrogativos eles são acentuados. E observem que existe uma interrogativa direta e esse donde é o pronome interrogativo. Então, necessariamente, ele levaria acento. Se manejo no testeo, que significa se eu dirijo, eu não leio. En la campaña publicitaria de tránsito que circula en México, el vocábulo sí está sin tilde. Se habrán olvidado? Será que eles esqueceram realmente de colocar esse acento no si quando foram confeccionar ou estruturar essa campanha publicitária? Não, gente. Vamos voltar ao que trabalhamos gramaticalmente no início da aula. O si, nesse caso, ele aparece como uma partícula condicional, ou seja, se eu dirijo, eu não posso escrever, eu não posso manusear o meu celular. Então, nesse caso, ele realmente deve aparecer sem o acento. En la campaña en contra la violencia, el vocablo más ejerce ¿cuál función? Observe, mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, no más desigualdad. Então, observem que esse mais, ele vai ter acento porque ele assume a função de um advérbio. Chicos, muchas gracias y hasta la próxima clase.